Professor Sandro, nós chegamos aqui com um propósito, saber da importância dos tropeiros a Itaiópolis, o que não deixa de ter sua importância, mas queríamos compreender esse processo histórico, né, desses primeiros tropeiros, desses caminhos que foram percorridos, e qual foi essa importância para Itaiópolis e para essa região, desse legado tropeiro. Bom, com relação a essa questão, Miquita, posso dizer o seguinte: teve significado o caminho das tropas para Itaiópolis? Teve. Foi muito importante o caminho. Até porque, somente o caminho, porque a passagem deles pela atual região de Itaiópolis, no passado se fazia mais pela região noroeste do Itaiópolis, uma pequena ponta do noroeste do município, atual município de Itaiópolis. Isso é, eles vinham de Papanduva, cruzavam o rio São João e ali uns 500 metros, uns 800 metros para frente, já cruzavam o rio Contagem e adentravam no município, atual município de Mafra. Certo? Não havia um percurso muito longo dentro da atual geografia de Itaiópolis, isso não existia. Como se mantém a geografia da época, até hoje está lá, é a mesma, não se mudou, esses limites não mudaram. Então, mas é importante o tropeirismo para Itaiópolis? Em termos de estrada, em termos de caminho, eu acredito que sim, posso afirmar que sim. Não afirmo que sim, porque não havia outro caminho para aqueles que viessem de São Paulo em direção ao sul para chegar a Itaiópolis, a não ser o caminho das tropas. Era o único acesso ao atual município itaiopoense. Como também aqueles que vinham do sul não tinham como chegar a Itaiópolis se não viesse por esse mesmo caminho. Então esse caminho trouxe para Itaiópolis os imigrantes poloneses, os alemães, os ucranianos, os bucovinos, e a economia de Itaiópolis também saía por ali. Um caminho aberto pelos tropeiros paulistas, que em sua maioria eram paranaenses dos campos de Curitiba, mas que na época tudo era São Paulo. São Paulo fazia limites com Santa Catarina pelo Rio Negro. Então aí reside a importância do tropeirismo para Itaiópolis. Mas temos uma cultura tropeira em Itaiópolis? Podemos ter um legado tropeiro para o município? Em partes, alguma coisa sim, alguma coisa. A cultura de trabalhar no campo, nos moldes do movimento tropeiro, em termos de trabalhar a pecuária, o gado, com o laço, a forma de carnear, alguma coisa nesse sentido nós temos. Seu Wilson, o senhor é nascido aonde? Aqui na Contagem. Contagem mesmo. Nasceu em casa? Isso, eu creio que sim, naquela época, né? 70 anos atrás, né? E o senhor havia me falado sobre os tropeiros, né, que passavam. Como é que era esse seu avô que tinha comércio, seu pai, como é que funcionava? Não, antigamente esse é o Alexandre Ricardo Borel, que foi prefeito de Ilhéus por 3 vezes, né? Tinha comércio ali embaixo, que tinha um casarão grande ali. Daí passou pro genro dele, que era meu tio, o tio Carlos Linsmaia, né? E daí, passado um tempo, o falecido meu pai comprou, né? Quando nós era piazada e coisa, e daí a gente ficou por muitos anos negociando ali, né? Onde que via esse pessoal. Aqui, tinha uns barracão, umas garagens, umas coisas aqui que eles pousavam por aí, os tropeiros, né? Vindo de curitibanos, afinal de contas, de vários lugares, né? Com tropa de cavalo e boi também na época, né? Aqui eles dormiam e soltavam o gado do outro lado. Aí
Botar aquele tanque, o gramado aí pra dentro, né? E como que era o seu avô que contava, né? Como que eram essas viagens que ele fazia? Tudo no lombo do cavalo, do burro. Pegava 10 cavalos e descia daqui lá para Presidente Getúlio. Ia embora. Passava lá para essa reserva dos índios e cruzava para lá. Daí levava lá para os italianos para trabalhar nas arrozeiras. Era pegado o cavalo lá para de Monte Castelo, como é que é o Rio Novo, trazido o cavalo de lá para cá. Aqui tinha um poteirão, eram domados eles, e daí daqui eram levados para vender lá para baixo, né. E tinha comércio, que nem hoje tem de trator, tinha de cavalo, né. De tanto cavalo que foi vendido, levado para lá, né. Mas era complicado, né. Depois já foi ficando um pouquinho mais moderno, mas do começo, rapaz, você dormir num pelego só, peleguinho só se cobrir um pouquinho, que hoje se tiver cobertorzão, você tá com frio. E como que aquele tempo dormiam, meio no chão em cima só de um bacheiro e um peleguinho coberto em cima e nós ficava ali, pronto, descia, levava aqueles cavalos para lá, voltava. Mas isso, se demorasse uma semana, tá bom? Se você demorasse 15 dias, não tinha pressa que nem hoje. Hoje você vai para Curitiba e de tarde você quer voltar de novo, né? De lá não, a hora que veio tá em casa. Não tinha marcado, ó, vamos lá que daí já vamos voltar noutra daqui 3, 4 dias. Não, e da tropa era assim, você ia indo, né. Os tropeiros, assim, nunca convidaram o senhor para ir embora junto? Não, não, eu também não ia, né? Não. Ah, andar a cavalo aí, meses em cima de um cavalo aí, Deus o livre, isso não é brincadeira, né? Coisa sacrificosa, barbaridade. Eu fui umas vezes junto, meu piazão, eu fui junto, daí tinha o tio Paulo, né, o tio do outro lado do pai, daí era outro tio, um homem brabo, aquele homem, eu sei como nós somos parentes dele, não somos brabo. Aquele homem era tão brabo, era tão bom, mas ele era tão brabo, que a turma tinha um medo daquele homem, e era um homem ali, é o tropeiro, mas que ele, se ele encontrasse, acho que o capeta, ele brigava com o capeta, de tão o homem era tão brabo, que a polícia tinha medo dele. E como que eram esses tropeiros? Como é que eles eram? Pois a maioria era gente boa, né? Não tinham os ali da região de Papanduva e Major Vieira, e são, que eram a família Gonçalves, né? Uns 2, 3 irmãos que lidavam só com isso, daí tinha uns que se chamavam, sobrenome deles era Veneno. Aham. Teófilo Veneno e Sebastião Veneno, que era filha dele, mas era sobrenome mesmo. Era o sobrenome deles, Veneno. Nossa. Mas eles não eram venenosos assim, né? Só se bebesse umas de coisa. Armados, todo mundo andava naqueles tempos, né? Então essas viagens assim, daí depois que eu disse, foi pouco tempo, mas se eu até hoje ando a cavalo, só que agora não porque eu fiz a cirurgia, né, eu já tenho cavalo, tenho tudo, né, gostava de nos tropear, mas sim, cavalgada daí, né, essa coisa de cidade, entende, o cavalo já tá só para passeio, né, não tem mais outra o que que eu vou fazer com 2 trator todo em casa? Vou judiar de um cavalo para trabalhar e nem tem ferramenta. Hoje não tem mais celeiro, aqui nós não temos, né, não temos mais ferreiro, né. Meu pai, ele tinha um Miguel Zions, que tinha oficina na frente da casa do meu pai. Então eles faziam madeira de carroça e tudo. E daí, né, na verdade eu aprendi com eles lá um pouco, porque a gente ia lá e foi vendo. E daí fomos fazendo, tirando e não é qualquer um que faz, porque não sabe lidar com isso. É difícil, assim. Não é tão difícil, sabendo não é difícil. Sabendo não é. Mas não, é difícil. E assim, fazia muita carroça? Tinha trabalho por mês inteiro? Antigamente tinha. Era direto. Hoje saiu da moda. E tinha muita gente que fazia isso? Tinha o Pantinhaque, tinha daí aqui pra cá tinha na Iracema tinha não sei o nome dele, tinha oficina, tá tudo mandado para o cemitério lá. Também faziam. Só que esse já era quando eu já era mais grande, que eu só conhecia eles que faziam isso. Eu tinha uns 15 anos por aí, já lidava com isso, 12. Já estava profissional. Não, profissional não, apenas estava ajudando. E quando que o senhor começou a fazer sozinho? Eu comecei a fazer sozinho faz o quê? Uns
Depois que eu parei de trabalhar na oficina ali, no Bauer, daí eu parei de trabalhar ali, daí eu montei isso aqui pra mim, que eu comprei aí. E daí fui trabalhar na roça, na lavoura. Isso não faz muito ano, porque eles mudaram a oficina pra Itaiópolis. Daí eu fiquei aí, daí montei isso aí. E na construção da carroça, qual que é a parte mais difícil que tem? O eixo, Por quê? porque o eixo o cara tem que fazer, tem que deixar limado bem certinho e tem que alinhar ela certo, porque senão ela queima a graxa. E esse eixo, como é que ele é montado? Ele é feito todo aqui também? Tudo. Como que é feito? Ah, é socado as pontas, daí põe a buzina ali, você prepara, tem uns martelos aqui, que tá aqui. Aí com esse martelo aqui você bate em cima assim dele aqui no eixo, usa esse aqui, daí pega um ferro, roliça assim, ó, e vai batendo assim, ó. Em cima, daí ele vai ficando redondo, ó. Quem aqui, ó, tá essa ponta feita aqui, ó. Esse aqui foi feito com isso aqui, ó. Ó, pode ver como é que ele fica certinho. Esse é a cabeça, que dizem, a massa. Que daí aqui é furado, batido raio. Espigado raio. Aqui, esse aqui você corta, risca aqui assim, pra fazer um modelo, aqui, ó. Corta esse aqui que forma esse cambote aqui. Daí aqui, fura aqui pra pôr as espigas pra montar aqui, ó. Que daí essas espigas que estão aqui dentro, elas entram, esse pininho entra num buraco que tem ali. Pronto, essa tá montada. E essas rodas, elas todas têm o mesmo diâmetro? Como é que é? Não, é da trás tem de roda de metro e de 90, 95. E da frente daí é menor. Mas daí é sempre essa medida. É essa a medida. Ele dá a média de 15 de tamanho. E por que tem que ser essa medida? Por modo que vai a frente para virar, que ela vai a madeira em cima dos braços ali da mesa, ele tem um braço que segura ali. Daí ele vira, que daí a roda tem que ser mais pequena, a carroça ficava assim. Mas por que é pensado nessa altura? Porque para passar em buraco? Ah, toco e buraco e tudo nas roças que era antes. Daí por isso ela é mais alta. É. Porque ela é bem mais alta do que um. É a carroça com a roda de 1 metro, ela anda mais liviana do que a mais pequena. E quer ver como faz o modelo para puxar chapa agora? Daí para punhar o ferro, você põe aqui, pega essa roda aqui, se você medir, por exemplo, como aqui, ó. Aqui, ó. Eu começo daqui. Ali naquele buraquinho da. Ali é o começo. Só que eu tinha de andar, mas eu tenho que rodear assim para dar certo. Aqui, ó. Ela deu bem certinho aqui. Marcou quantas voltas dá? Não precisa contar as voltas. Não. Porque você faz a chapa no chão, né? Mede ela, põe o ferro, se estica e rola a roda. Deixa eu já vou fazer esse aqui, daí só eu não corta, que se deixou essa medida daqui aqui, ela fica a mesma medida. Deixa eu mudar. Medida da roda faz assim, né? Aqui, ó. Marca aqui e vai aqui rodeando. Quando ela der o tamanho ali da medida que fez ali, corta a chapa. Eu posso pedir para o senhor fazer uma carroça para mim hoje? Quanto é que é? Porque o ferro hoje estão feito a 12 real, 15, dependendo do ferro, o quilo. E daí, então, R$70 dá. Já dá 700 e pouco. 600, vai para uns 8 conto para fazer tudo. Porque a madeira, tudo, e tinta. E uma carroça dessa que o senhor costumava fazer, quantos cavalos precisava? 2. 2 cavalos.
Depende do lugar que quiser, você põe a peso, lugar ruim, apanhavam 3 antigamente. Aqui vai o cabeçalho, meu cabeçalho tá lá guardado. Essa aí estaria pronta pra usar. Essa aí aqui, ó. Isso aqui é tudo minha fabricação, aqui tudo eu fiz essa aqui. Madeira, tudo. Onde veio o modelo, esse já era para ser feito peça aqui, vamos cavar. Mas daí tem mais outro, daqui vai uma travessa. Daí tem o cabeçalho para 2 aqui. E eles ficavam na paragem aqui no campo? Aqui assim era umas garagens, as paragens, os paiolão que eles dormiam aqui, né? Soltava o bicharado do outro lado aqui do outro lado da rua, né? Que se esparamavam lá para trás onde tá. Hoje é nosso terreno, tudo ali. E eles faziam comida, tudo por aí, né? Hã? Comida eles faziam. Eles viravam tudo. Eles acampavam. Exatamente. E quanto tempo que eles ficavam A parados? maioria era pouco, às vezes uma noite, às vezes até 2 ou assim por diante, né? Daí iam seguindo para frente, né? E a comida? O que é a comida tropeira? O que se comia nessa viagem? Como é que fazia? Levava até umas alturas. Levava lá que aquele tempo as comidas eram diferentes do que agora. Antes não fazia aqueles feijão assim. Lá cozinhava lá no coisa, se conseguisse matar um bicho que tinha. Carne, se não matasse também, passava assim. E daí era mais farinha, né? Para fazer um revirado, uma coisa assim. Não 5, 6 comidas, era uma comida só e deu, né? Às vezes levava mandioca, às vezes levava de milho, depende como tinha, né? Das vezes lá algures comprava de alguma coisa para fazer, né? Levava aqueles quase que na tropa de cavalo quando ia, era meio curta a coisa, você tinha que ter um lugar meio para parar, porque senão você nem tinha quando ia de carroça, né, daí já era mais confortável, né. Então você ia com a carroça, daí já levava mais comida, mais isso, levava uma coisa assim. Agora quando ia só no cavalo, as viagens eram precárias, não vão brincar com um tropeiro antigo que não era uma brincadeira assim, passava até fome às vezes. E eles, quando passavam a noite aí, faziam churrasco, Não. cava, Eles sempre faziam alguma coisa para eles aí, para jantar e coisa. eles eram mais Não. simples assim. Exato. Agora vale lembrar que os tropeiros não matavam seus animais para comer. É uma coisa interessante, às vezes a gente pensa, passavam com 500 cabeças de gado, inicialmente a primeira tropa teve mais de 3.000 cabeças, eles iam matar um gado desse para comer? Não. A carne eles já traziam do Rio Grande, que era o charque. A carne já vinha de lá, a carne seca. Eles faziam o revirado de feijão e faziam também o carreteiro com a carne seca. Os animais eram proibidos de serem mortos, porque os animais eram muito caros e eram para ser vendidos na feira de Sorocaba, jamais para serem degustados ao longo do caminho, né? Então isso não poderia. É claro que vez ou outra não tinha como evitar, então o animal na viagem quebrava uma perna. Tinha que ser sacrificado, então aquele animal sacrificado, sim, ele era transformado em churrasco. Mas fora disso, não. Só em último caso o animal era sacrificado para ir para o prato do tropeiro ou dos moradores locais. Mas a maioria era só um feijão com a farinha ali e deu, não tinha pão. Ia levar pão, não dava, né. Uns usavam levar o charque no lombo do cavalo para carne, né, pra o sal do cavalo saía mas não, Deus o livre, daí aquele pelo ficava meio feio, né, sabe, então O sal do suor do cavalo. era colocado debaixo da capa só você cobria, né, era colocado aqui assim daquele sal, né, ia salgando aquele pedaço de carne e ia embora, depois você fritava lá, sal, mas é brabo, rapaz, aqueles pelinhos grudadinho, tudo aqui, né. Não, o troço não é brincadeira, né. Mas sim, como eu disse, passava fome não é, hoje você pensa que passou fome, na época não, porque você comia, o que você comesse estava satisfeito, sabe qual que é, então, era bom, sabe. Só que claro que hoje não vai um usozinho aí vai sair daqui vai ser tropeiro.
Eu andava lá com 8, 10 anos, eu já comecei a andar junto com o pai, e o pai andava com o pai dele, e andava com aqueles tio dele, né. Então, são coisa daí eles vinham de lá, acampavam aqui, daí ficavam 2, 3 dias, daí se refaziam, né, comiam bem, daí continuavam de novo 3, 4 dias, e assim ia indo, né. Tem um lugar aqui que chama Passo Ruim. Exatamente, isso aqui lá do quilômetro daqui agora é quilômetro daqui a 31 lá, é quilômetros, 48, né. Por que tem esse nome? Era uns banhadão ali, umas passagens muito ruim ali, né, o pessoal sofriam para passar com tropa e até mesmo, era tudo tração animal no geral, né, uns banhadão, daí eles iam estivando de madeira naquela época para poder passar por cima e coisa, né, e ficou aquilo, passou ruim, e as passagens eram muito ruim lá, daí aqui que vinha, que tinha que passar num lugar que os animais tinham que passar de um em um, que eles faziam uma conferência, né, que daí ficou essa contagem aí, né. E era aqui perto, daí depois foi feito, lá agora pelos saindo logo da Santa Vitória para cá é Contagem Ranque, né. Tinha a família Ranque que tinha uma madeireira, serraria, até hoje tem os filho deles toca os beneficiamentos, essas coisas tudo lá. E aqui Contagem Xadec em seguida, né. E aqui Contagem Vorel, porque daí seu Alexandre Ricardo Vorel que morava aqui, que era primeiro era comerciante ali, né. Ficou com o nome dele daí, né. Bom, com relação ao caminho das tropas que cruzava Itaiópolis, ele passava justamente no noroeste do município. Eu vou mostrar aqui pela caneta. A Estrada das Tropas, ela passava aqui próximo a Papanduva, Monte Castelo, cruzava aqui dentro, Monte Castelo, nessa parte aqui cruzava o Rio São João. O Rio São João é aqui, também conhecido pelos tropeiros como Passo Ruim. Cruzado aqui o Passo Ruim, eles passavam e vinham em direção, passando pela Estiva, localidade do interior de Itaiópolis, e passavam aqui o rio Contagem, já entrando em Augusta, Vitória, Mafra, Santa Catarina. Então o caminho das tropas por Itaiópolis era somente essa pequena ponta aqui de Itaiópolis, no noroeste do município. Parece algo assim insignificante, mas não era. Devemos lembrar que, para a época, era o único caminho que dava acesso a todo o município, a toda a região de Itaiópolis, porque não havia 116, não havia estrada de ferro, não havia outros caminhos. Então toda a economia, todo o desenvolvimento de Itaiópolis passou justamente nesse lado, nessa pequeno pedacinho de Itaiópolis, vindo de São Paulo e entrando em Itaiópolis, ou vindo do Rio Grande do Sul e entrando em Itaiópolis. Tudo passava por aqui, ó. Esse era o caminho das tropas. O legado deles, a importância desse caminho, é que possibilitou o acesso de toda a base econômica e social do município, que veio a colonização mais tarde. Temos algum legado humano do tropeirismo na região? Temos. Se nós olharmos, citar um exemplo, olharmos São Bento do Sul, olharmos o interior de municípios litorâneos, nós não vamos ver o caboclo, nós não encontramos a cultura cabocla, encontramos a cultura legado de colonos italianos, alemães, com a sua arquitetura características europeias ali no interior. Porque não havia os índios do litoral eles foram empurrados de forma violenta para a serra. E esses não se mesclaram, os brancos não se mesclaram com os índios. Pelo contrário, colocaram os índios para correr e aqueles que não saíram foram mortos. Já no caminho das tropas, os tropeiros tiveram contato com as indígenas. E o cruzamento desse homem branco com as indígenas deu origem a um terceiro homem, que foi o caboclo nosso, que nós temos aí, que povoou toda essa região. Então é um homem que tem uma característica do homem branco, mas ele tem uma vivência, uma experiência, um modo vivente do indígena, tanto na caça como na agressividade, na relação social, na desconfiança, na violência, ele é indígena. Mas já ele tem uma visão de mundo um pouco mais ampliada, porque daí ele vem com a visão do homem branco. Mas o seu modo de ser é tão violento quanto do índio. Então esse é um legado desse povoamento, desse cruzamento que passou aqui. Mas veja, eu tô com 62 anos, né.
contar 53 anos atrás, como é que era. Então não tem nem quem nem imagina o que era há 53 anos atrás, né. E hoje daí já é diferente, né. Então a gente piazinho aquilo, eu gostava né. Sofria um pouco, mas Era aventura. era aventura. Aventura não era necessidade, quase que era uma profissão, porque o pai sabia, o vô sabia, então aí foi indo que nós daí depois não, daí acabou. Não porque acabou o progresso veio vindo e como todo mundo sabe que não tem essa de dizer que vai voltar para trás, né. E ao que se deve o final do movimento tropeiro? O movimento tropeiro, ele se deve às formas de transporte. Nós tivemos um crescimento do transporte muito grande. Veja que nós vamos ter o transporte ferroviário também já no século XX, e nós vamos ter a abertura da estrada com pequenos caminhões já cruzando. Já não havia necessidade de vir andando os animais, eles são conduzidos por outros meios, né, porque já havia uma estrada agora que possibilitava esse transporte. Mas nós vamos ter até a década de 50 ainda os últimos movimentos tropeiros passando por aqui, do século XX. Primeira metade do século XX nós tínhamos tropeiro ainda, mas eles começam a passar aqui lá na primeira metade do século XVIII. Então temos aí praticamente 200 anos de tropeirismo.